Bom dia, pessoal. Estou aqui atendendo um convite da Escola de Saúde Pública do Estado de Pernambuco, a quem eu agradeço o convite, me sinto muito honrada por isso, né? Eu sou Mauricéia Santana, sou servidora da Secretaria de Saúde do Estado, trabalho com residências, sou tutora do corpo docente e também professora colaboradora de várias instituições de ensino pública aqui em Pernambuco e até fora do estado, né? Sou doutoranda da Fiocruz, estou concluindo o doutorado em saúde pública, enfermeira, sanitarista, e a parte mais interessante do meu currículo é que eu sou filha dos territórios. Sou filha dos morros da periferia de Recife. Nasci na linha do tiro e me criei no Jordão com muito orgulho. Vivi muito tempo em Afogados, todos os bairros periféricos aqui da minha cidade. E aí eu vou trazer muita coisa dos exemplos de Recife, mas vocês entendam que eu estou falando das grandes metrópoles, né? O comportamento das cidades são bem parecidos com o que a gente vive aqui, esse comportamento territorial. E aí eu discuto a cidade e suas desigualdades e suas possibilidades a partir de suas configurações, né? E aí eu vou discutir a questão dos territórios vivos, né, e a repercussão da Covid-19, fazendo reflexões e possibilidades sobre na atuação da atenção básica à saúde. Eu não sei se eu falei, mas eu vou repetir, eu sou enfermeira e hoje dou aula em várias instituições, mas muito a partir da luz da geografia. Eu estudo a geografia acho que há uns 25 anos, e comecei a discutir território desde 1994, ainda quando estudante de enfermagem. Então, essa discussão de território faz parte da minha vida docente como pesquisadora, e aí vamos trocar umas ideias, fazer uma conversa sobre o que é possível, como a gente olha para esse território, e o que é possível fazer nessa contingência da Covid-19, essa pandemia que vem tomando conta do mundo e que chegou no Brasil, chegou aqui em Pernambuco, e agora está alcançando, né, os interiores dos estados. Então, vamos lá. Mudança meio lenta. Pronto. Então, vou trazer uma contextualização, né? O que é que o SUS traz a partir da Constituição do SUS? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar: saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Está lá na Lei 8080. E as coisas que eu estou trazendo aqui é muito de referência do que já está escrito, né? Então, essa lei, nossa Constituição, considera a saúde como determinantes e condicionantes de vida, né? Entre eles, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente e o trabalho. Eu quero trazer isso para a gente pensar a Covid enquanto doença, mas a gente pensar, sobretudo, o que é que o nosso Estado brasileiro considera como saúde, para a gente pensar como cuidar dessa pandemia a partir desse conceito que é institucionalizado. Então, o SUS, ele traz como sustentação a universalidade na perspectiva do acesso, né, aos serviços de saúde, traz a questão da integralidade, a saúde em suas todas necessidades, em todas as necessidades do serviço da atenção primária à alta complexidade, né? E ver essa pessoa como um todo e não como um doente, que vê essa pessoa dentro de sua comunidade. E traz a equidade, que é essa coisa de tratar o diferente com diferença. Está lá escrito, tá? Então, o que quer dizer isso? Chega uma pandemia, tem um protocolo
internacional, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, as coisas que já foram feitas no mundo e chega para a gente. Mas a gente tem que entender e precisa entender que o nosso país é muito diferente. As nossas regiões são diferentes. E cada vez que eu olho para um território e que eu focalizo ele mais de perto, eu consigo ampliar o olhar dessas diferenças. E o que diz esse princípio do SUS? Tá? Que é um princípio doutrinário, é o que rege o nosso sistema público de saúde. Diz que é preciso tratar os diferentes com diferença. Né? E aí é nessa linha de pensamento que eu quero que a gente pense. E uma das diretrizes organizativas do SUS fala da descentralização político-administrativa de cada esfera de governo. Então, a gente precisa ver, né, a saúde a partir de todos os entes federativos e cada ente federativo tem uma responsabilidade a seguir, isso também está escrito. Né? Fala da participação da comunidade. Quando a gente não inclui a participação da comunidade, é muito difícil a gente conseguir efetivar os resultados e ter um sistema único, efetivo e resolutivo. Né? Ainda dentro das diretrizes organizativas, a gente tem a integração no nível executivo das ações de saúde com o meio ambiente e o saneamento básico. Mais uma vez, a gente discute a multideterminação. É isso que eu preciso amadurecer no pensamento. Desde o início da formulação do SUS, ele faz essa discussão da saúde de forma mais integral e fala dessa necessidade de integração com o meio ambiente e o saneamento básico. Fala também, dentro das diretrizes organizativas, da utilização da epidemiologia para definição de prioridades, alocação de recursos e planejamento das ações locais. Então, um boletim epidemiológico, ele não serve só para ilustrar a situação de tantos casos, tantos estão hospitalizados. Não, ele serve para definir o planejamento, a epidemiologia serve para definir as ações. Aí, atualmente, a gente analisa os dados de mortalidade a partir da Covid-19 e você vê 63%, 57%, dependendo do estado, mas a maioria dos óbitos são de pessoas negras. Tá? E recentemente, um estudo da Universidade Federal mostra que a maioria dos óbitos estão na periferia, nos bairros periféricos. Então, o que isso quer me dizer do ponto de vista de planejamento? Né? Então, é isso que a gente precisa ir maturando para a gente entender quais as necessidades de atuação da política pública. Então, esse sistema de saúde brasileiro, ele foi pensado, ele foi modulado, né, a partir de uma ruptura do modelo biomédico que centrava na doença e nos hospitais. Ele veio trazer a possibilidade de um novo modelo, que é o modelo de vigilância, né? E a gente tem em concomitância no SUS vários modelos, mas o SUS foi pensado a partir dessa ruptura com o modelo biomédico, né? A saúde propõe trazer respostas aos problemas de saúde definidos a partir de uma dimensão particular, né? E a partir de grupos de população e processos de reprodução social. É isso que a gente precisa pensar. Então, esse modelo, ele se sustenta no problema de saúde, no território e sobre a prática intersetorial. Essa é a entrada que o SUS traz sobre os direitos, os conceitos de saúde. Então, vamos ver o que é a atenção primária, qual a parte que cabe à atenção primária no SUS. E aqui essa síntese de contextualização eu faço a partir da Política Nacional de Atenção Básica, que foi publicada no ano de 2017, e aí é preciso que vocês acompanhem o raciocínio. Por que
que essa atenção primária é tão importante, né, para a condução do sistema de saúde, porque ela precisa trabalhar sob a lógica da promoção, da prevenção, da proteção, do diagnóstico, do tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidado paliativos e vigilância à saúde. Olha a complexidade que é a atenção primária, né? A gente trabalha numa complexidade alta, né, com baixa tecnologia, né? A gente trabalha com essa tecnologia leve, essa tecnologia das relações, do contato. A gente está direto na casa das pessoas, a gente sabe da vida, da rotina das pessoas, se elas têm comida, se não têm comida. Isso tudo é muito comum dentro do trabalhador da atenção primária que trabalha nos territórios. Eu fiz isso, acho que durante uns 11 anos da minha vida. Eu fui enfermeira e estava na ponta do saúde da família, e foi a partir dessa vivência na ponta, enquanto enfermeira, que eu fui conduzindo e aprimorando meus estudos sobre o território, né? Então, a atenção básica, ela é a porta de entrada preferencial da rede de atenção, né? Ela é coordenadora do cuidado e orientadora, ordenadora das ações e serviços disponíveis na nossa rede. Então, é a partir da atenção primária, daqueles territórios locais, né, onde uma equipe tem responsabilidade por aquele território, que a gente ordena, que a gente vai vendo as necessidades e, a partir daí, vai ordenando essa rede de cuidado da população. Né? Oferta integralmente e gratuitamente a todas as pessoas de acordo com as necessidades e demandas. É essa grande diferença do SUS. A partir do momento que ele trabalha com a lógica territorial e uma capilaridade que vai até os bairros, as casas das pessoas, para que isso? Não é só para a gente fazer mapinha, nem mostrar as áreas de atuação do ACS. É para que a gente olhe de perto qual a real necessidade das pessoas, para que a gente consiga atuar dentro da determinação social e dos condicionantes de saúde. E quando eu falo disso, eu só lembro de uma música do Titãs, ele diz assim: comida é pasto, bebida é água, você tem fome de quê? Sabe? Eu acho que quando o sistema ele é dividido em territórios, é para a gente ver de perto qual que é a necessidade da comunidade, e um sistema só pode ser resolutivo quando ele responde essa necessidade, tá? Então, as diretrizes da atenção primária à saúde, que aqui no Brasil a gente chama de atenção básica, né? E a política é de atenção básica, então, ora eu vou estar falando atenção primária, ora eu estou falando atenção básica, mas é a mesma coisa aqui para o Brasil. Então, tem várias diretrizes, dentre delas a territorialização, que é esse olhar para o território, e tem uma população de vinculação. Aí é onde mora a diferença, porque a gente é um enfermeiro, é um médico, é um dentista que não está num plantão, e que amanhã a gente nem lembra da outra pessoa, a gente está todos os dias naquele território. A gente acompanha o bebê na barriga, a gente vê o bebê virar uma criança, a gente vê essa criança, esse jovem adolescente ser cooptado pelo tráfico. Tudo isso tem uma implicação porque a gente tem um vínculo. E essa história do vínculo, ele faz uma diferença enorme, tá? Então, tem uma relação de confiança, de aproximação, de implicação. Esse é o papel do vínculo, de uma corresponsabilidade. Eu não sou responsável pela vida e pela transformação do outro, mas eu contribuo para essa transformação, porque eu tenho um vínculo, eu tenho implicação. Essa é a grande diferença da atenção primária. Eu estou apanhando aqui para passar os slides. Então, vamos falar da Covid. A Covid estava lá na China, depois tomou a Europa e chegou no Brasil. Dizem que chegou em janeiro, mas foi oficializado no final de fevereiro, início de março, meados de março, estava aqui, ó,
a Organização Mundial de Saúde dizendo é uma pandemia, né? E nós começamos a fazer o plano de contingência aqui em Pernambuco, dia 16 de março, se não me falha a memória. Daí me bate uma agonia na primeira semana, porque a gente que entende de saúde pública sabe que essa doença veio pelo caminho da classe média alta, né? Primeiro tomou conta desse público, mas a gente sabia que daí que ele entrasse em circulação comunitária, ele ia para as periferias. E na periferia, meu amigo, a história é diferente, né? Não é uma casa com 10 cômodos, com 12 cômodos, que cada doente pode ficar em um quarto isolado, tem o seu próprio banheiro. E aí o grande aperreio que tomou minha cabeça, embora eu já não more mais nas periferias, há 4 anos eu moro num bairro de classe média, mas dessa classe média branca, que tem todo o conforto, que está ali na linha do privilégio, né? E aí vem a Covid-19, que a grande questão da Covid é esse poder de transmissibilidade. É muito alto. Logo vai se reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Quando eu estou num ambiente que eu posso ficar isolado, ótimo. Mas quando eu estou num ambiente onde não dá para isolar, e aí vem as histórias das prevenções. Fique em casa, lave a mão, use álcool gel. Tem um monte de recomendação, né? A maioria das intervenções, a história do auxílio emergencial por aplicativo, aqui em vários estados tem também atendimento por aplicativo, mas eu fico pensando, a quem serve essas intervenções? A quem alcança? Se a gente vive num lugar desigual, né? Então, aqui em Pernambuco, como um todo, eu falo muito de Recife porque é o lugar que eu trabalho, então eu vejo as coisas e as notícias, tudo. Teve contratação de pessoal, teve montagem de UTI, um monte de coisa. Muitas coisas feitas nos níveis de complexidade maior, compra de respirador, UTI, isso é extremamente necessário, porque 20% das pessoas acometidas pela Covid-19 desenvolve casos graves e precisa de um auxílio de respirador para se manter vivo. E isso fez um diferencial muito grande aqui em Pernambuco, porque teve muita recuperação, várias pessoas recuperadas que estão contando sua história, né? Mas aí é um investimento muito na alta complexidade e na clínica, extremamente necessário. Mas a gente viu que a gente precisa atuar na promoção, na prevenção, no cuidado e na vigilância, né? Não dá para conter uma doença dessa magnitude exclusivamente com mais medidas em cima do cuidado. E eu não estou dizendo nem tirando a importância disso. Isso é importante, mas a gente precisa ver, principalmente, a desigualdade socioespacial, né? E aí todos os níveis de atenção precisam ser reforçados. E aí a gente foi aprendendo fazendo, porque ninguém sabia como atuar direito em cima de algo com tanta magnitude, né? Então a gente vê os boletins, e aqui nos boletins está difícil da gente mostrar, porque está bem pequeno, para mim, principalmente está pequeno, mas eu já analisei todos os boletins, eu analiso diariamente, e a gente vê aqui, quando a discussão é raça e cor, olha a predominância das pessoas que se denominam negras, né? E onde estão essas pessoas? Aqui é o mapa de Recife, nesses pontos mais escuros é onde a pandemia tem uma magnitude maior. Então, aqui na região metropolitana do estado de Pernambuco, a gente vê os municípios que têm uma maior expressividade dessa doença. E aí eu queria falar uma coisa bem interessante, né? Quando a gente fala do processo de saúde-doença,
A gente precisa ver esse processo em sua completude. Então, diante de uma cidade, e aí essa imagem aqui eu escolhi para retratar as diferenças. A gente tem essa condição de moradia, de vida, e tem essa moradia de vida. Aqui eu escolhi as palafitas, que a gente ainda tem esse vestígio de sofrimento, né, na organização urbana da cidade, mas se a gente for ver outras cidades também têm a mesma característica, né, das condições diferenciadas de vida. Então, para quem serve o Fica em Casa? Para essas pessoas ou para essas pessoas? Para quem serve lavar as mãos? Para essas pessoas ou para essas pessoas? E aí, quando a gente vai analisar a epidemiologia, a maioria são essas pessoas. A minoria são essas pessoas. Por isso, tão difícil controlar essa epidemia, tão difícil controlar o fluxo populacional, o fluxo das pessoas na rua. Porque esses daqui, para esses, o fica em casa não é absorvido, porque não tem condição. Está entendendo? Então, vejam só aqui. A gente tem uma determinação que vai do ponto de vista individual, que está ligado aos fatores de idade, fatores de risco, de hereditariedade. A gente tem o comportamento e estilo de vida individual, a gente tem as redes sociais e comunitárias, a gente tem a determinação social do processo de saúde-doença, o trabalho, o desemprego. E aqui a gente viu que a Covid entrou com os dois pés, como se diz na comunidade. Chegou no pescoço, né? Porque as pessoas tiveram que deixar de trabalhar. A maioria dessas pessoas que estão em territórios vulneráveis não tem um trabalho fixo. Para a gente dessa classe média branca que vive na linha de conforto, a gente pode continuar trabalhando aqui, ó, na mesinha de casa, no computador. Eu estou trabalhando infinitamente mais do que eu trabalhava no dia a dia. Mas os meus pares que estão lá na periferia não têm a mesma condição. Os meninos, os meus parentes, os meus amigos da periferia estão de motobike fazendo entrega. Para essas pessoas ficou mais difícil, o trabalho dele não tem como ser remoto. A maioria das pessoas estão da periferia continuam trabalhando, continuam andando no ônibus, continuam imersos à contaminação. E aí, logicamente, vai refletir nos números de mortalidade. E os números de mortalidade não servem só para compor informativo, servem para a gente mudar as ações. E essas ações, e ainda tem o fator mais importante aqui, ó, da determinação do processo de saúde-doença, essa determinação mais ampla, que vem das condições políticas e econômicas e culturais e ambientais de forma geral. O que a gente chama na saúde pública de macrodeterminação. E aqui no Brasil, essa Covid tem uma situação muito pior, porque a gente vive uma crise política, a gente vive um governo que não tem a mesma consideração e as mesmas concepções que os governos estaduais e municipais têm, e a gente tem uma disputa de poder imensa e tem uma disputa de discurso. E essa macrodeterminação, ela interfere diretamente na microdeterminação, que é na determinação individual. Então, enquanto tem essa disputa no poder e na gestão da Covid, e quando a gente tem um discurso negacionista e um discurso que encara e que reproduz as normas internacionais e as experiências internacionais, quando a gente tem uma desculpa, o que vai refletir na ponta, na periferia, onde as pessoas precisam lutar para manter sua vida, né? Aí ele vai para o discurso do negacionismo. É mais fácil para ele. Ele não entende que da hora que ele não pode, quem tem direito e obrigação de arcar com essa responsabilidade é o Estado. É a pátria amada, a mãe gentil, que tem que arcar com essa responsabilidade da hora de uma situação, de uma crise
sanitária dessa magnitude, tá? Então, o que acontece quando eu atuo em cima das questões individuais especificamente? E, mais uma vez, eu quero dizer que é necessária para esses 20%. Mas é preciso a gente atuar em todos os níveis de determinação. Dessa determinação particular e individual, onde eu sei que se eu não tiver respirador, as pessoas vão morrer, na determinação particular nos modos e nos hábitos de vida, e nessa macrodeterminação. Então, o que acontece? A gente teve uma intervenção muito grande, a gente teve várias pessoas curadas, mas aí as manchetes, eu peguei as manchetes mais atuais, e diz que a Covid-19 é mais letal nessas regiões periféricas do Brasil, e a gente vai vendo isso em todos os jornais no Brasil inteiro, começa a mostrar, e essa doença ela vem sobretudo, como eu digo nas minhas aulas, passar um neon nas desigualdades. Mostrar o quanto que temos um país desigual. E diante da desigualdade é preciso trabalhar com diferença, é preciso atuar em cima da diferença, né? E um estudo que ele não foi publicado ainda, mas os pesquisadores já liberaram a nota desse estudo, que é feito por um professor, coordenado por um professor muito querido meu da geografia, professor Jean Bitu, um outro amigo, Anselmo Bezerra, que discute a questão de geografia da saúde, que é uma área onde eu estudo e pesquiso também, né? E mostra onde tem menos teste é onde morrem mais pessoas. Ora, se eu tenho um conglomerado grande, habitacional, se eu tenho muitas pessoas juntas, eu preciso testar essas pessoas, porque essas pessoas estão saindo, essas pessoas estão indo todo dia para a feira trabalhar, estão indo pegar ônibus, então eu preciso testar como que essa pessoa mora numa casa de 12 metros quadrados. Vocês podem ficar pasmam, mas quem nunca saiu das suas casas, dos seus palacetes, que não entrou em umas casas periféricas, como eu entrei, como eu morei, e entrei para trabalhar depois de profissional de saúde. Graças a Deus eu saí dessa situação há muito tempo, mas é uma situação muito presente na minha alma, porque foi a situação de minha vida e do meu trabalho a vida inteira. A gente chega em cubículos que é tamanho do nosso quarto de dispensa, e onde moram 5, 4 pessoas, idosos, com morbidade, criança e todo mundo. E como é que eu vou fazer, senhor, para um sintomático respiratório? Eu atendo, seu sintoma é leve, vá para casa. Como assim? Entende? Então, esses territórios, eles são singulares e uma prerrogativa da atenção primária é trabalhar sobre esses territórios, tá? Então, as equipes de saúde da família, o NASF, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, todos nós, trabalhadores da atenção básica, temos uma coisa que diferencia a gente da atenção primária, que é a responsabilidade sanitária sobre um território, onde a gente precisa enxergar essas diferenças, onde a gente precisa ouvir este território, olhar, sentir ele, e a partir dele a gente coordenar nossas ações e o nosso processo de trabalho. É isso que rege a atenção primária, é isso que faz a diferença, entende? É a gente enxergar onde estão as necessidades e atuar em cima dela. Então, esse território, que ao mesmo tempo é um suporte da vida, é o contexto dos limites e potencialidades, e eu costumo, quando eu começo a trabalhar essa disciplina, que eu trabalho com a disciplina de território e saúde em vários programas de residência, eu acho que atualmente eu estou dando aula pelo menos uns mais de 10 programas ao mesmo tempo, e eu discuto, entre outras disciplinas, a disciplina de território e saúde, e uma das primeiras coisas que eu pergunto quando estou me referindo aos territórios vulneráveis, né, as favelas, e aí eu pergunto, o que é que tem de limite aqui? Aí começa a vir uma chuva de limites. Mas o que é que tem de potencialidade? As pessoas têm dificuldade para ver
que nesses territórios periféricos também tem potência. E é em cima disso que a gente precisa se sustentar para a gente mudar esse jogo. Os problemas a gente está acostumado a ver, mas é preciso questionar com que lente eu olho para esse território, sabe? É só com a lente do problema? Se eu só enxergo o problema, eu afundo a cabeça no problema e eu não vejo a luz. Eu preciso usar uma lente que eu olhe para o território e enxergue a luz que nele existe. E a partir dessa luz a gente ir modificando as coisas. É nesse território onde a gente exerce o vínculo, a implicação e a corresponsabilidade. Quando eu falo de corresponsabilidade, não é só fazer para o outro, mas fazer com o outro. E esse foi um dos melhores ensinamentos que eu tive na vida. O arcebispo conhecido aqui em Pernambuco, o Dom Helder Câmara, com a qual eu tive a felicidade de conviver, e ele dizia: minha filha, meus filhos, a gente não pode mudar a vida do outro fazendo para o outro. A gente muda a vida do outro quando faz para o outro. Quando a gente faz para o outro, a gente mantém o outro na condição de objeto. Quando a gente faz com o outro, a gente coloca o outro na condição de sujeito. E é nessa condição de sujeito que a gente estabelece a corresponsabilização. O que cabe para mim, o que cabe para você. E juntos a gente pode modificar. E aí eu assisti 1000 videoaulas, que agora o que mais tem é live e vídeo. E aí eu vi o vídeo da experiência da Itália no combate da Covid, e o professor Francesco, e o sobrenome eu não me lembro agora, mas ele disse que só conseguiu mudar a situação quando foram olhar para o problema junto, quando foram planejar junto, técnicos e comunidade. É essa corresponsabilização, é isso que faz a diferença, né? Esse território, ele é ao mesmo tempo suporte das ações e das práticas de serviço, né? E aí eu costumo dizer nas minhas aulas, é a vida que diz o que a gente tem que fazer. E essa vida, ela é vivida e concebida nesses territórios de atuação da atenção primária. Minha garganta já não aguenta. E aí, esse território, ele tem uma delimitação, e isso implica a responsabilidade em uma relação de poder, né? E não só o poder do Estado, a gente precisa enxergar quais os outros níveis de poder que eu tenho dentro do território. Existe objeto geográfico e atores sociais, né? Esse é um conceito do meu mestre, Maurício Monk, meu professor querido. E aí ele traz esse conceito, que existe um sistema de objetos geográficos, e o Milton Santos fala desse sistema de objeto que gera um sistema de ação, e que esses sistemas se comunicam. Então, eu tenho grupos, eu tenho indivíduos, eu tenho empresas, eu tenho instituição, e nelas são estabelecidas relações. Então, o território não é só um pedaço de chão, mas ele produz vida. Ele produz e é produzido por essa vida, né? Existem poderes diversos, existem regulações, a regulação social, econômica, ambiental, urbana. Não dá para eu dizer para um comunitário, lave as mãos. Hello, a água não chega há 3 meses. Como que eu posso tratar essa pessoa do mesmo jeito? Vocês estão entendendo? O quanto que a gente precisa ampliar o olhar para combater devidamente e com resolutividade essa doença? Então, tem um outro autor da geografia que eu utilizo muito, bebo na fonte da geografia, um dos autores que me fornece muito produto de leitura é o Rogério Reisbert, né? E ele fala, e é com isso que eu trabalho, desse território multidimensional, desse território que tem essa conotação político-administrativa e que nele está implicado uma relação de poder forte. Um território subjetivo, um território identitário, um território que diz
Eu sou da favela, eu sou periférica com muito orgulho. E tem gente que não tem orgulho disso. Mas é importante a gente olhar para esse território a partir dessa perspectiva culturalista, né? E aí as pessoas ficam vendo na televisão, porque o povo da periferia só vive na rua. É cultural, meu amigo. É cultural, está introjetado na população periférica que amplia sua concepção de casa. A sua casa também é a rua. Então fica muito difícil a gente trazer essas pessoas para dentro de casa, para uma casa de 12 metros quadrados, com a telha, aquelas telhas de amianto que esquenta o cabeção o dia inteiro. Como é que eu vou segurar essas pessoas em casa? E eu só posso saber disso com elas, ouvindo elas, planejando com elas, reduzindo os danos com elas. É com isso que eu posso mudar. Então, esse território, ele também tem uma dimensão econômica, né? E a gente sabe que o grande peso hoje da Covid, o isolamento social é referente às questões econômicas, né? Nesses territórios vulneráveis, a gente tem pessoas que não têm vínculo de trabalho seguro e que precisa batalhar todo dia pelo pão de cada dia. Essa é a realidade do povo periférico, entende? Eu tenho uma dimensão física que, à medida que a população se apropria desse território, eu vou ter apropriações diferentes, eu vou ter configurações diferentes desse território, e assim como mostra a primeira foto da apresentação, né? Então, eu tenho condições de moradia diferenciada, acesso ao saneamento básico, as políticas de infraestrutura diferenciada, relação com o meio ambiente diferenciada. E eu tenho uma dimensão sanitária. E essas dimensões, elas são colocadas separadamente, mas do ponto de vista didático, né? Mas essas dimensões, elas se comunicam o tempo inteiro. Então, essa forma de viver, de dispor de bens e serviços, esse determinante mais individual, ele interfere e particular, interfere diretamente no processo de saúde-doença. E uma das coisas que eu discuto muito nas minhas aulas, quando a gente olha para um território, é preciso sim elencar os problemas, porque eles vão me levar a um planejamento, mas é preciso elencar as potências, queridos. Vocês do NASF, os agentes comunitários de saúde, os agentes ambientais, os médicos, enfermeiros, para além da gente estar monitorando os sintomáticos respiratórios, os casos leves que estão em casa, é preciso a gente entender toda essa dimensão do território e toda essa determinação social do processo de saúde doente, a gente fazer do ponto de vista da saúde. E entender que saúde não é só cuidar dos doentes e monitorar os sintomáticos. Saúde implica eu saber quem está recebendo benefício, quem não está, o que é que eu posso fazer por essas pessoas. Isso é saúde também, entende? Saúde é saber quem está indo para casa. Saúde é saber onde estão essas pessoas de risco, com quem está morando, se essas pessoas estão saindo e estão voltando para casa, porque a possibilidade de trazer o vírus aumenta. Saúde é eu entender que eu não posso usar as mesmas recomendações para uma casa que mora 6 pessoas, um idoso de hipertenso e diabético, e todo mundo está saindo e voltando para casa. Isso é saúde. Isso a gente precisa atuar. Então, eu elenquei aqui que a gente precisa, em todas as dimensões, a gente precisa olhar as potências. Existem problemas eu ia dizer, vou dizer, de cabo a rabo. Existem problemas de todos os níveis, do nível macro ao nível individual e particular. Mas qual que é a singularidade desse território? Qual a organização social que tem nesse território? Né? Quais são os atores potenciais desse território? Quais são as pessoas que têm implicação com a vida do outro?
Essa é a primeira potência que eu vejo dentro da dimensão política dessa relação de poder. Quem são os líderes religiosos? Quem é a mãe de santo, o pai de santo? Quem é o pastor? Como eu me relaciono com esses líderes? Tá? E esse componente ele entra na relação subjetiva e é um dos elementos complicador ou facilitador para a condução dessa doença, né? Então, uma das coisas que eu sou extremamente apaixonada dentro do território é essa dimensão simbólico-subjetiva, que a gente pouco usa, né, enquanto representante desse Estado atuando nos territórios periféricos. Uma das coisas muito presente nas comunidades periféricas é a capacidade de se reinventar. De um ovo, fazer um prato de comida para 5 pessoas comer. De um sabugo de milho, fazer algo que todos possam comer daquele sabugo de milho. Essa capacidade de se reinventar, ela é fundamental para a gente estabelecer um cuidado ampliado, né? E não só um cuidado clínico, mas um cuidado que é recomendado lá na Lei 8080, um cuidado que é recomendado na portaria. Uma outra potência que são as habilidades com os recursos digitais. Não tem um menino da periferia de 10, 12 anos que não tenha um bendito celular. Ele sabe manusear as redes sociais. Ora, a gente está contando com esse potencial que está nos territórios? A gente está pensando nesses meninos enquanto os meninos que podem orientar e estar monitorando a história dos benefícios, quem está recebendo o Bolsa Família, quem não está, quem sabe fazer o cadastramento para o auxílio emergencial, quem não sabe, esses meninos têm uma capacidade imensa de mexer com essas coisas, que eu já não tenho tanta. Então, é importante a gente chegar a essas potências. Porque enquanto a gente achar que enquanto o conhecimento técnico de enfermeiro, de médico, de dentista, vai mudar a vida do outro, a gente está vivendo ilusão. A gente só muda quando traz o outro, quando se aproxima e fica do lado do outro. Quando a gente consegue enxergar que a criatividade das pessoas dentro do território, sim, não tem água, não chega água há 3 meses, mas aquelas pessoas sobrevivem, armazenam água com a criatividade, fazem chuveiros de PET, umas coisas extremamente criativas e que responde, e que a gente tem que pensar nos problemas em sua sequência. Tudo bem, responde para o meu banho de hoje, mas eu não preciso viver tomando banho numa garrafa de PET todos os dias. Eu preciso lutar para mudar a minha situação. Uma outra coisa muito comum dentro da comunidade é a solidariedade. Essa capacidade de afeto, de se implicar com o vizinho que não tem o que comer. Né? Então, ao mesmo tempo, a gente vê algumas coisas de problema, mas esse problema ele também tem potência. E a solidariedade, a capacidade de implicação com o outro, de dividir o pouco que tem, isso é muito comum na comunidade. De tomar conta do filho da vizinha, porque a vizinha está tendo que fazer faxina para trazer um dinheiro. Aí a vizinha faz a faxina, compra um negocinho e já divide com a vizinha que tomou conta do seu menino. Aonde que a gente utiliza desses recursos? É preciso. É preciso utilizar de todas as potências que habitam na comunidade. Qual a parceria, e aí eu já entro nessa dimensão econômica, que a gente faz com os empresários locais, né? Com os empreendedores locais. E a gente tem riqueza em todo o território, tem gente empreendedora. Tem marceneiro, tem costureira, tem professor de futebol, tem tanta gente que a gente pode utilizar, mas a gente às vezes convive com essa pessoa pelo rótulo de hipertenso, de diabético, mas a gente não chega a descobrir esse potencial humano e criativo que tem naquelas pessoas. É preciso transcender e sair da doença. É preciso alcançar essas pessoas, né? É preciso a gente contar com essa habilidade que a juventude tem
com a criatividade, com o manuseio dos equipamentos digitais, e eles hoje determinam tudo. Vocês viram, e todo mundo está vendo, que, por exemplo, o auxílio emergencial, as pessoas fizeram cadastro no celular. E nem todo mundo tem, nem todo mundo sabe mexer nisso. Mas os jovens sabem. Mas às vezes não tem crédito. Então, como o poder público pode interagir em cima disso e a gente utilizar essa potência? Eu já falei muito mais do que devia falar, mas eu vou continuar falando. E aí, outra coisa, e eu estou destacando as potências, os problemas todo mundo já conhece, né? As questões da estrutura fixa desse território. Então, uma área de abrangência que cobre 3, 4 mil pessoas, ela é relativamente pequena, mas dentro dessa área, a gente já vê desigualdade. Então, eu tenho casas que têm 10 cômodos e eu tenho casa de 10 metros quadrados. E eu preciso ver essa diferença. Tenho casas que têm terreno, que tem até piscina, mas eu tenho casas coladinhas e o que um vizinho fala, o outro escuta. Então, isso pode ser problema, mas isso também pode ser potência do ponto de vista do cuidado. Porque eu tenho um vizinho colado no outro, que tem implicação, que tem vínculo com aquele outro. Eu posso utilizar isso como potência. E muitas vezes o que é problema, por um ponto de vista, é saída pelo outro ponto de vista. Por isso que eu digo, vamos revisitar nossas lentes e os nossos ângulos de olhar as coisas. É preciso enxergar as coisas por todos os ângulos, que eles me dão perspectivas diferenciadas. E o outro elemento é esse elemento da dimensão sanitária que o território tem. Porque essa forma, o acesso aos meios de produção, me dá uma apropriação de um território diferente, usos diferentes, e esses usos vão me trazer condições de viver, adoecer e morrer diferenciadas. É por isso que está lá na manchete. Quem mais morre são os periféricos. E a gente que atua nesses setores periféricos, a gente precisa enxergar isso. A gente precisa pensar nisso, tá? Então, uma das potências que eu enxergo são as equipes de atenção básica. É ter um NASF, é ter um psicólogo, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um médico, um enfermeiro, um dentista, e um dos maiores tesouros que a gente tem no território, agente comunitário de saúde, agentes ambientais. Isso é de uma riqueza. Até onde a gente utiliza bem essa riqueza. Então, para finalizar, porque eu sou de muita conversa e parece que eu tomei água de janeiro, que é costume a gente dizer isso na comunidade, quando tem um ser muito falante, tomou água de janeiro, Sainha tomou água de janeiro. Eu tomei, e vocês devem estar me chamando aí de não sei o que, de sonhadora, mas eu não sou uma sonhadora. Eu sou uma sonhadora porque os sonhos me guiaram e que me fizeram sair da periferia e estar defendendo minha tese de doutorado em fevereiro. Eu fui guiada pelos meus sonhos, pela crença que eu podia. Então, é preciso acreditar que a gente sim pode fazer a diferença, que a gente pode olhar para esse território com os olhares diferentes e atuar de forma diferente. Então, uma determinação do processo de saúde-doença, ela vai da promoção, as intervenções, vai da promoção até a vigilância, tá? Mas a gente precisa fazer isso a partir da singularidade deste território. E ele se configura de forma diferenciada e tem suas singularidades. É a partir dela que eu preciso trabalhar, né? E aí, estou vendo uma videoaula que estava o Ceci e o Merri, dois mestres maravilhosos, onde eu bebo também na fonte de conhecimento desses autores maravilhosos. E aí, o Merri, ele tem uma discussão do projeto terapêutico singular, que o pessoal da atenção básica conhece muito bem, que a gente desenvolve em casos complexos, olha para esse caso com todas as lentes
e faz uma intervenção na perspectiva mais coletiva, né, inclui esse ator envolvido nesse processo de reformulação dessa condição. Aí o CECIM, falando isso na live, né, de projetos territoriais singulares, a gente precisa enxergar a singularidade desse território e olhar para esse território em sua necessidade, tá? E aí eu coloquei 2 exemplos aqui dos problemas que estavam na outra planilha, mas pensando em um problema, né? E na outra planilha eu coloquei a necessidade da gente ter um coletivo para analisar essas singularidades. E não só a equipe de saúde, mas os comerciantes, os diretores de escola, o pastor, a mãe de santo, o pai de santo, as lideranças comunitárias, os jovens dessa comunidade. A gente precisa olhar o território e ver esse plano, esse projeto territorial singular a partir de todos os atores juntos. Foi assim que o Francesco falou que as coisas mudaram na Itália. Quando a gente olha de forma coletiva, divide as tarefas, desenvolve de forma coletiva e avalia de forma coletiva. Esse é um pressuposto do SUS, que é a intersetorialidade. Quando traz um conceito amplo, a intervenção precisa ser ampla. E não adianta só eu tratar o sintomático respiratório. Eu preciso olhar para a vida e conduzir o meu processo de trabalho pela vida. Então, a exemplo, eu estou falando dos territórios vulneráveis, esses territórios onde a maioria das equipes de saúde da família atuam. Então, se eu tenho um problema, o meu problema é a população, eu tenho um grande número de população de grupo de risco para a Covid-19, que são os idosos, que são os problemas, quem tem hipertensão, que tem diabetes, e a gente que trabalha na comunidade, a gente sabe que isso tem muito. A prevalência, assim como repercute a prevalência das doenças cardiovasculares no mundo, geralmente é a maior causa de morte, ou a primeira ou a segunda. Isso se reflete nos territórios, né? A gente tem um número alto de hipertensos, de idosos, né? Então, diante desse problema, um alto nível de população, um número de população que faz parte do grupo de risco e mora numa casa de 12 metros quadrados com 6 pessoas dentro de casa. O que eu posso fazer diante desse problema? E, repito, de forma coletiva, pensando coletivamente com todos os atores. Do ponto de vista da promoção da saúde. E aí, o que é promoção? A promoção é quando eu atuo diretamente nos determinantes sociais do processo de saúde e doença. Tá? Então, se dentro da determinação social essa transmissão se dá pela forma de contágio e pela a convivência entre várias pessoas que entram e que saem daquela casa, eu preciso testar essas pessoas, gente. Eu preciso distinguir quem já foi contaminado, quem não foi, porque essa pessoa que sai todos os dias, ele tem que ter uma intervenção individual diferenciada do que fica dentro de casa. Então, do ponto de vista de promoção, essa pessoa que sai todo dia para entregar pizza, para entregar as coisas, ou que é um cobrador de ônibus que está em contato com várias pessoas, ou que é maqueiro de um hospital, que sai no seu ambiente domiciliar, ele precisa usar a máscara. Né? Então, ele precisa usar a máscara, e aí as pessoas adoecidas, né, que são sintomáticos respiratórios, moram nessa casa, e que têm a doença testada, e que têm as formas leves, essas pessoas não podem estar dentro de casa com os outros de risco. Então, é preciso pensar numa forma de atuação que trate com diferença esse diferente. Porque o sintomático leve, numa casa feito a minha, que cada um tem seu quarto, seu banheiro, é muito fácil de segurar. Mas vai para umas casas onde não tem banheiro, que é um correio de quarto, tudo coladinho, os caras usam o banheiro
comum a todos? Não dá para tratar um sintomático respiratório dos territórios periféricos do mesmo jeito que eu trato os sintomáticos respiratórios e os casos leves numa comunidade que tem, numa população que tem condição diferenciada. A gente precisa enxergar isso. Os números estão me dizendo isso. Se liga, é diferente, precisa tratar com diferença. Então, do ponto de vista do cuidado específico da doença, e aí manter todas as coisas que já estão fazendo, os protocolos clínicos, os fluxos de entrada, a medicação, a vigilância, isso precisa ser mantido, né? Mas a gente precisa intensificar as diferenças nos outros níveis de determinação, né? E sim, a vigilância. É preciso o monitoramento dessas pessoas que sejam feitas pelo agente comunitário de saúde ou agente ambiental, ou que sejam feitas pelos jovens cuidadores da comunidade, e ele pode ter a responsabilidade de comunicar o agente ou de comunicar a equipe de acordo, e esse planejamento vai ser de acordo com o que o coletivo pensar, tá? É preciso acionar para ontem esse coletivo local, para que a gente possa olhar para a Covid-19 em sua amplitude, em sua determinação. Eu também coloquei aqui um outro problema sobre a vulnerabilidade econômica e social, e aí você pode me perguntar, isso aí cabe a nós da saúde? Eu claro que cabe. Está lá na Lei 8080. A gente só faz saúde quando a gente interage nos determinantes e condicionantes do processo de doença. Aí você diz, e aí, Mauricé, como é que eu vou mexer nessas histórias? Eu vou te dizer, olha, meu amigo, do ponto de vista da promoção da saúde, a gente precisa criar um grupo local de apoio às vulnerabilidades sociais, e os jovens tem um papel importante, porque ele tem esse manuseio com os meios digitais muito íntimo, né? A gente precisa classificar essas famílias de risco, a gente precisa mapear essas famílias de risco, para lá na vigilância a gente monitorar essas famílias, e não só perguntar, o sintoma melhorou, teve febre, tossiu. Isso é importante fazer. Mas é importante dizer, você está comendo? Você tem o que comer hoje? Porque se essa pessoa não tem o que comer, ela vai para a rua. Ela vai batalhar a sua sobrevivência. Isso faz parte do nosso instinto. A gente precisa sobreviver e a gente vai lutar pela sobrevivência. Mas eu preciso ter a mínima circulação possível, eu preciso manter essa pessoa alimentada, né? Então, e aí você vai me dizer, mapear os programas institucionais? Ora, tem um assistente social no NASF. Essa assistente social vai dar conta sozinha? Claro que não. Não é mágica. Mas se ela se associa aos agentes comunitários de saúde, se ela se associa aos jovens cuidadores que estão lá nesses movimentos, e que a gente cria um grupo que vai mapear quais são as instituições, quais são as formas de recompensar essa vulnerabilidade social a curto, a médio e a longo prazo. Quais são as ações solidárias que estão sendo desenvolvidas? Eles mexem no Instagram, tem vários grupos no Instagram de pessoas que estão fornecendo cesta básica e tal. A gente precisa mapear isso. E mapear essas famílias. E eu não digo não é só o laço nem o seu da família, é a comunidade que precisa fazer isso com a gente. A gente precisa praticar essa corresponsabilização, tá? Mapear os comerciantes e o empresário. Eu tive uma experiência em uma das comunidades que eu trabalhei, que tinha uma feira, e todos os feirantes eram nossos parceiros. E a gente já tinha as pessoas escaladas nas comunidades que 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, quando a feira estava fechando, eles já entregavam os produtos que para amanhã, para venda, não tinha poder de venda, mas tinha poder de uso, e eles faziam a doação desses alimentos. Então, qual a interseção que a gente faz com os comerciantes? A gente precisa ver isso, e ver isso junto com a comunidade. Então, do ponto de vista de prevenção, o que a gente pode fazer? Orientar para os programas assistenciais, vincular um ator responsável por essa área dentro da comunidade, sabe? Acho
porque a juventude é uma luz que acende para a gente, né? Orientar as ações solidárias existentes, isso a comunidade pode fazer, e a gente fica... Eu uso muito música, porque também eu sou artista, sou poeta, e tem uma música do Lenine que eu adoro, que ele diz assim: a ponte, o que é que se faz para sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. E aí ele diz: a ponte não é de cimento nem é de ferro, a ponte é somente para levar até onde vai o teu pensamento. Então, nós, trabalhadores de saúde, nós somos uma ponte. Essa ponte do conhecer técnico que faz interseção com esse conhecer, com essa sabedoria popular. E só essa ponte que transforma. É por essa ponte que se dá a transformação. Então, eu não vou mudar a vida do outro. Eu vou ser uma ponte que contribui nessa modificação. Tá? Então, manter o acompanhamento do ponto de vista do cuidado e da vigilância, monitorar. Monitorar. É preciso a gente monitorar todas essas famílias de risco. É preciso dizer, olha, para aquilo ali vai ser diferente, para esse pessoal de cá, o que a gente precisa é isso. Então, dentro da comunidade, nós temos vários potenciais, nós temos costureiras, nós temos pessoas criativas. Então, amigos, para concluir, que eu já gastei o dobro dos minutos que eu tinha para trabalhar, então, para concluir, a gente precisa olhar para o território sobre as suas potências. Acreditar que esses desafios impostos pela Covid faz a gente refletir sobre muitas coisas, principalmente o quanto essa pandemia veio atenuar as desigualdades sociais. O quanto que o Estado e o modelo de governo tem interferência nessas desigualdades e o quanto que a gente pode mudar nisso. E a gente não muda sozinho. Eu acho que uma outra palavra que essa Covid veio trazer para a gente foi a questão da união. Se a gente não se unir, se a gente não pensar junto, a gente não sai desse emaranhado de questões sérias que a Covid-19 trouxe para a gente, para esse desafio enorme, mas eu sempre acreditei na vida, sabe? Eu acho que os territórios dizem para a gente qual a saída, agora a gente não escuta direito o território. Vamos rever a nossa forma de ouvir, de olhar, de sentir esse território, de, sobretudo, de atuar nesse território em sua completude, né? E para finalizar, eu vou finalizar com uma poesia do Gonzaguinha, que é um dos poetas que eu tenho uma admiração imensa, que ele diz assim: ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, para não ter medo, que esse tempo vai passar e não se desespere e não pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs e deixe a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá, porque nós, o coletivo, podemos muito. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será? Vamos à luta, companheiros. Vamos mudar essa situação, porque nós podemos. Beijo para todo mundo. Obrigada à Escola de Saúde Pública. Se virem para editar essas coisas que eu falei, porque eu falei mais do que o que eu tinha me comprometido. Muito obrigada e um beijo no coração de todo mundo. Todo mundo. Vou deixar aqui o meu obrigada. E quem quiser contactar comigo, pode contactar pelas redes sociais. Aí a Mauricéia Santana. Tá? Obrigada.